Afinal de contas, a Netflix vai ou não vai acabar com o compartilhamento de senhas no Brasil? Para quem não sabe, essa que é a maior plataforma de streaming do mundo, tem aumentado suas ações para fazer com que o compartilhamento de senhas acabe em vários lugares do mundo. Em alguns países isso já foi implementado e mais recentemente outros 4 países passaram a ter essas medidas também. Ou seja, a gente não pode mais, nesses lugares, emprestar a nossa senha para que um amigo acesse de outro lugar. Uma estratégia que, inclusive, já foi estimulada pela própria Netflix para ganhar mais assinantes futuramente e ser mais conhecida por toda a população e se tornar, como se tornou, o maior streaming do mundo. Em alguns lugares, inclusive, já é pago simplesmente o fato de tu acessar a Netflix, a tua conta da Netflix, fora da tua casa, numa outra cidade, numa outra localidade. Quando é que essas mudanças chegam no Brasil? Ainda não tem data, mas eu quero te dizer que, infelizmente, isso vai acontecer em breve. É a estratégia, provavelmente, que a plataforma vai adotar diante do mundo inteiro, e hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, como esse serviço vai ser afetado aí para todo mundo que consome filmes e séries em casa. Como eu disse, além de ser a maior plataforma do mundo, é porque ela é a mais assinada, né? São centenas de milhões de assinantes da Netflix, é muito provavelmente que você aí assine a Netflix e talvez nem assine nenhum outro serviço de streaming, porque até hoje sempre foi o mais em conta, mas essas medidas estão vindo muito porque não é só porque a Netflix é malvada, não é essa a questão. O mercado de streamings está vivendo uma crise bem grande. A Netflix é o único que é lucrativo, tá? Desses grandes aí. É o único portal, o único serviço de streaming que é lucrativo. HBO Max não é, Disney Plus não é, e vários deles estão anunciando cortes pesados. A HBO demitiu, aliás, mentira, a Disney Plus demitiu muitos funcionários, inclusive foi anunciado recentemente aí pelo CEO que vai voltar com filmes, com sequências de filmes como Toy Story e Frozen, para realmente dar uma bombada em bilheterias para aumentar essa arrecadação, porque é um setor que está em crise. Apesar de ser extremamente consumido, existe essa crise que agora a Netflix tenta conter com essa ação que a gente vai falar um pouquinho mais a partir de agora. Antes disso, te inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, me segue nas redes sociais e bora falar sobre as mudanças na Netflix. Vamos lá, eu tô com essa matéria do Tech Tudo aberta aqui, é uma matéria bem grande, assinada pela Natália Duarte e pelo Jonathan Firmino como colaboração. Eu gosto sempre de dar o crédito de quem fez, foram eles que apuraram todas essas informações aqui. Eu tô só comentando em cima, eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque realmente é uma matéria muito informativa, bem grande para quem quiser dar uma olhada. Vamos tentar dar uma resumida e comentar um pouco em cima. Ela fala que desde 2019 que essas ações, essas novas regras de compartilhamento de senhas são estudadas pela Netflix. E aí o que pode acontecer é tanto o bloqueio quanto a monetização de acessos fora da casa do assinante. Aquilo que eu falei no início do vídeo, de tu estar fora de casa e ter que pagar para acessar a tua própria Netflix. Uma maneira seria deles restringirem mais o acesso do próprio assinante aqui, tá? E aí, aqui, há anos os assinantes acompanham essas decisões e basicamente eles falam que recentemente teve um texto que a própria sala de imprensa da Netflix divulgou falando sobre essas medidas que estão sendo tomadas, tá? A empresa concluiu também que incluiu também mais 4 países, como eu disse no início do vídeo, com essa medida: Canadá, Portugal, Espanha e Nova Zelândia. Um recurso que já tinha sido testado na América Latina. Argentina, Chile, Honduras e Peru tiveram essas alterações aí de compartilhamento de senhas. Para entender esse longo processo, a gente tem que conferir as informações que eles listam aqui, lembrando que eu não vou dar todas elas aqui, realmente é bastante coisa, tá? E de novo, cliquem no link para saber mais, porque tá bem interessante. Eles falam que o texto se chama Novidades sobre Compartilhamento e são elencadas aí as medidas, tá? Algumas coisas que a diretora aqui, que se chama Shen Jilong, espero que eu tenha falado certo, que foram tomadas devido ao alto número de... Obviamente, né? Até hoje o número de usuários é muito grande acessando a Netflix sem estar pagando nada, usando do amigo, do vizinho. Inclusive, muitas dessas pessoas fazem um rateio ali, né? Cada um paga um pouco e todo mundo assina, fica no nome de uma pessoa só. Isso até hoje não tinha tido nada para bloquear esse tipo de atitude, inclusive chegou a ser incentivado em determinado momento. Essas medidas: definição do local principal de acesso à assinatura, gerenciamento da conta utilizada entre os membros da casa e dos dispositivos conectados ao serviço, transferência de perfil,
Possibilidade de usar a Netflix em outras conexões Wi-Fi em casos de viagem, aquisição de até 2 membros extras fora do local principal. Isso não é exatamente muito bem explicado, tá? Porque, ok, eu posso colocar 2 membros para usar fora da minha casa, mas aqui fala em aquisição, ou seja, provavelmente eu vou ter que pagar por isso. Nenhum no momento do texto é citada diretamente a proibição do bloqueio de acessos fora da casa do assinante ou como essas medidas de fato serão implementadas. Eles só estão dizendo por enquanto que vai acontecer, estão preparando o terreno para poder implementar isso. E aí, eles lembram aqui, como eu disse também, que não tem informações sobre quando isso vai começar no Brasil. Aí aqui tá mais bem explicado, né, falando sobre taxa extra de acesso fora do endereço de IP cadastrado, fala como é que aconteceu em outros países, ó, só para dar um exemplo aqui, o que aconteceu em Honduras, Costa Rica, Chile e Peru, tá, que foram alguns locais que integraram esse período de testes da Netflix restringindo o compartilhamento de senhas. Na época, os valores aplicados foram de 2.380 pesos chilenos no Chile, que dá mais ou menos R$15 na conversão atual, e $2,99 na Noruega, que dá cerca de R$15 também. E R$7,90 sóis peruanos, que dá mais ou menos R$10,80. Aí mais recentemente, Canadá, Espanha, Portugal e Nova Zelândia integraram as listas de países para cobrança de taxa extra. De acordo com a CNN, os assinantes do plano Standard e Premium podem inserir até 2 assinantes fora da residência para ter acesso à conta. Tá, aqui está dizendo então, né, segundo a CNN, que quem paga esse valor a mais, como o Standard Premium, pode adquirir esses 2 novos assinantes sem pagar além, mas lembrando que já pagam o plano mais caro. Enfim, aí tem toda a explicação aqui da matéria que, como eu disse, eu não vou ler por inteira, porque não é o intuito aqui, né, de ficar lendo o material dos outros, é mais para comentar em cima. E tem várias questões que explicam essas regras, né, como eles vão fazer para impedir essa divisão de senhas. Tá? E aí é mais uma coisa mais detalhada, mas fica claro já que é uma ação que está se concretizando e que deve vir para cá também. O que eu acho disso, tá? Eu vou trazer mais um material que está na imprensa aqui para a gente analisar, que vai dar contraponto até para a minha opinião. Mas o que eu acho? Eu acho que talvez seja uma ação necessária, realmente, para conter uma coisa que se disseminou absurdamente e pelo fato do setor estar em crise. Só que me parece mais uma atitude um pouco desesperada. Obviamente, quem sou eu para saber mais que a própria Netflix, que é especialista no ramo? Que devem ter dezenas e centenas de pessoas pensando sobre isso. Mas parece um pouco atitude de desespero, começar a colocar impeditivos. Tem mais, porque em alguns países eles conseguem coibir melhor a pirataria. No Brasil é muito complicado fazer isso. Não tem nada que impeça alguém de entrar lá no site do pirata, de ter... Agora a Anatel tá falando das TV Box aí, de conseguir tirar o sinal dessas TVs, né, que fazem... Que a gente tem tudo liberado, você paga lá um valor, tem de vários preços e tem tudo liberado. É muito difícil que eles consigam fazer isso, é muito complicado. Porque é um universo aí formado pelo mercado negro e eu não estou aqui incentivando, longe de mim, jamais viria aqui incentivar a pirataria. Mas a gente precisa entender que a realidade do Brasil, ela é um pouco peculiar, né? E outra coisa, muitos desses serviços, não estou falando especificamente da Netflix, mas serviços de internet, de TV a cabo, cobram preços exorbitantes e não entregam o serviço prometido muitas vezes. A isso eu me refiro planos de internet, telefone e também de TV por assinatura e, né, acesso a streams. Quantas vezes esses canais dão problema? Quantas vezes te prometem uma velocidade e tu não tem? Quantas vezes, sabe? Então, assim, diante de tudo isso, diante de todo o valor, diante da realidade do Brasil, é difícil ficar condenando também quem vai lá e pega um caminho mais curto. E eu acho que a tendência é que com medidas assim, isso aconteça mais. A gente vê muita gente que não tem nenhum outro serviço de streaming, até mantém a Netflix, mas o resto recorre ali a outros meios para poder assinar. E aí, talvez o que vai acontecer com isso é não ter nem a Netflix. Talvez até a Netflix abra-se mão e se volte para uma realidade em que a gente, né, que teve anos atrás que só se baixava coisas e tal. Eu não estou incentivando isso, né, prezo sempre pela coisa dentro da lei, obviamente, mas eu estou dizendo que eu compreendo o que acontece aqui, que é muito diferente de um país como o Canadá, por exemplo, que está listado ali na matéria. São mundos completamente diferentes. E aqui sempre se dá um jeito, como a gente sabe. Então eu acho que é difícil de funcionar assim, tem que ser muito bem pensado e mesmo assim é complicado.
o que não muda o fato de que talvez seja algo necessário de ser feito, porque realmente o setor está nessa crise e algo precisa ser modificado. E agora eu estou com esse texto aqui do Guilherme Ravache, um texto de opinião que está disponível no UOL, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição, porque também é um texto grande, no qual ele discorda um pouco do que eu disse, mas ele traz pontos bem importantes, tá? Netflix acerta ao combater compartilhamento de senhas. Ele já está concordando com a decisão e ainda diz acabou a mamata, que é uma leve exagerada aqui, mas beleza. Ele traz realmente pontos importantes, tá? No resumo da notícia já fala algumas coisas aqui. Fala isso que a gente já comentou e aí depois fala o seguinte, ó, que é um ponto que eu não tinha comentado. A novidade também ataca o crescente negócio de rachadinhas de senhas, no qual empresas organizam grupos de pessoas para dividir assinaturas. Ou seja, eu comentei aqui da questão de a gente dividir entre amigos, mas tem coisas muito maiores que isso, né? Empresas fazendo isso. Imagina a quantidade de pessoas que estão pagando uma só assinatura e acessando a Netflix. Aí ele ainda diz aquilo que eu comentei, que no passado chegou a ser uma estratégia de marketing, isso de dividir senhas, mas o setor está em crise, né? Então isso deve acabar. O movimento não deve parar na Netflix, deve afetar também outros serviços de streaming. Aqui no texto do Guilherme faz todo um retrospecto que fala da questão que a gente já comentou dos outros países. E aí ele chega um momento que ele vai entrando em alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui pra gente, tá? Cenário de menos conteúdo e menos investimento. Ninguém gosta de perder benefícios e com o usuário de streaming não é diferente. A medida gerou reclamações em todos os lugares onde foi implementada, mas se a Netflix não ajustar seu modelo, todos saem perdendo. E aí ele vai explicar por quê. Ele entra na questão de economia, que é muito importante para entender esse caso. Fala, por exemplo, que os custos de produção explodiram nos últimos anos por conta da inflação e o aumento da concorrência, né? Encareceram toda essa cadeia de produção. Nunca se produziu tanto conteúdo no mundo, mas também nunca se gastou tanto. Em 2022, o gasto com conteúdo cresceu 6% e o investimento alcançou 238 bilhões, segundo a Ampere, que é uma consultoria especializada. E os principais responsáveis por esse crescimento foram as plataformas de streaming. Aí ainda diz o seguinte, tá? Né, ele fala essa questão da HBO, da Disney tá cortando gastos, que eu comentei, e fala que a Netflix é a única grande plataforma lucrativa. O Discovery Plus também é rentável, mas só tem 24 milhões de assinantes. É muito pequeno comparando com uma Netflix, por exemplo, que tem mais de 230 milhões de assinantes, tá? Então é muita gente. A Disney ainda é a líder, mas somando os três streamings, que são a ESPN Plus, o Hulu e o Disney Plus. Aí tem 235 milhões e 700 mil assinantes. Desde 2019 já perdeu mais de 10 bilhões com a divisão de streaming. Inclusive, se a gente parar para pensar, né, é a maior, mas tem 3 serviços e só supera a Netflix em 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, a Netflix é realmente muito grande. E aí ele fala um ponto importante, que a Netflix não quer ter menos conteúdo. O perfil da Netflix, gente, por isso que acho que ele falou de todo mundo sair perdendo se essas medidas não acontecerem, é produzir muito conteúdo. Já teve aquela sensação de ligar a Netflix e ver que talvez eu nunca vou conseguir dar conta de ver tudo isso, nem que eu quisesse, nem que eu vivesse 3 vidas eu daria conta de ver tudo isso. É justamente isso. Não dá pra ver mesmo, porque eles têm conteúdo, muita coisa que nem vai te agradar ali, mas é conteúdo para agradar todos os gostos. Então, a Netflix é quantidade, esse é o perfil deles. E para manter esse perfil, eles vão ter que começar a arrecadar mais. Até porque, diz aqui em algum lugar desse texto, aqui ó, segundo a própria Netflix, tá, cerca de 100 milhões de pessoas assistem ao conteúdo usando a conta de outra pessoa. É muita gente. Né, aí ele fala de novo o número de assinantes e faz uma conta meio grosseira aqui, de que a fatura é de cerca de 30 bilhões por ano e uma conta grosseira adicionar 100 milhões de assinantes poderia aumentar a base em até 43%, ou seja, 13 bilhões a mais de receita adicional. É óbvio, né? É uma conta muito simplificada, mas ela serve para a gente ter uma ideia do quanto é relevante esse número de pessoas que estão vendo sem pagar. A Netflix não esconde isso de ninguém, estão falando aí, né, dessa questão toda do compartilhamento de senhas, que isso é uma prática que limita a receita e a capacidade de continuar produzindo novos conteúdos, e atacar isso é meio que a única estratégia que eles estão conseguindo bolar. Então ainda diz de novo que, isso é um ponto bem importante. No Brasil existem empresas especializadas em vender cotas de assinaturas que podem ser usadas por várias pessoas pagando uma fraçãozinha ali da mensalidade. Então
Obviamente, são empresas que não criam conteúdo, nem agregam valor ao mercado audiovisual, apenas exploram o que a Netflix e outras plataformas produzem. Isso diminui a receita dos criadores de conteúdo, depreciando toda a cadeia de produção. Sim, só que, de novo, como combater isso no Brasil? O Brasil não é o Canadá, vamos lembrar disso, né? Como eu já falei. Então, ok, acho que sim, realmente, eu concordo, essas empresas não produzem nada, mas cobrar mais, eu não sei se talvez pode ser um tiro no pé da Netflix, num país como o Brasil, por exemplo. Se em outros lugares já foi impopular, no Brasil eu acho mais complicado. Aí ele fala da praga do gato net, que a Anatel deu um passo enorme para derrubar eles, e cara, eu acho que não é bem assim para conseguir derrubar isso, tá? Sei lá, eu acho que é mais complicado do que parece. Esse texto do Guilherme aqui, ele é todo favorável à medida, eu acho que ele traz textos muito importantes, mas eu acho que ele desconsidera pontos que nos definem muito, assim, enquanto consumidores de conteúdo, tá? As pessoas, se tem hoje, do jeito que pelos valores, tem essas rachadinhas e tal, eu entendo que precisa ser combatido, mas acho que pode ser um tiro no pé. Eu acho que seria mais viável tentar combater essas grandes empresas que fazem isso do que quebrar ali o cara que usa a conta junto com o vizinho, sabe? Acho que deveria, também não sei qual seria a solução, mas de repente algo mais bem pensado nesse sentido. Mas de novo, a Netflix deve estar pensando nisso muito mais do que eu, com certeza. Então, enfim, algo para se aguardar. Não tem a data para isso acontecer no Brasil, mas a Netflix está testando, está botando, está vendo e certamente vai chegar por aqui. O que vocês acharam dessas medidas? São impopulares, mas fazem sentido ou não fazem sentido nenhum? O que vocês pensam disso que a Netflix está propondo fazer aí, de acabar com o compartilhamento de senhas e possivelmente até cobrar para a gente acessar de um outro endereço de IP? Comentem aqui embaixo que eu sempre gosto de ler os comentários. Até o próximo vídeo e tchau!